Daí, moçada, beleza? Vou fazer uma aula aí desenvolver uma máquina de estado finita, a letra A, para detectar uma sequência serial 111, que pode ser representada no início de dimensão em serial. Então, ou seja, depois a condição para a máquina de estado ficar em 1, né, é uma sequência nos dados de entrada 111, tá? Então, o primeiro passo para fazer o circuito é desenhar o diagrama, tá? Então o diagrama vai ficar assim, ó. Veja bem, nós vamos ter 4 estados: o estado A, o estado B, o estado C e o estado D, tá? Vamos desenhar aqui as 4 bolinhas, bem bonitinhas as bolinhas do mesmo tamanho. Tá gravando aqui, ó, tá? Show de bola. Então nós temos aqui, deixa eu pegar o estado A, estado B, estado C, estado D. Por que isso, pessoal? Porque após 3 uns, então nós vamos ter lá deu um clock, 1, deu outro clock, 1, deu outro clock, 1. Daí que a nossa saída vai ser 1, né? Ela vai ser 0, 0, 0. Daí que ela vai ser 1. Por isso que nós temos 4 estados. Então tá. A condição para que o estado A vá para o estado B é o valor 1 na entrada. A condição que vá do estado B para o estado C é a condição 1, tá? Vou marcar aqui a condição 1 na entrada. A condição para que vá do estado C para o estado D é 1 na entrada, certo? Tá, mas o que acontece se no meio aqui eu tiver um 0? Tá? Ele volta para a condição A. Então, se eu tiver aqui no B um estado 1, estado 0, ele volta para a condição A. Se eu tiver aqui no estado C uma entrada 0, ele volta para a condição A. Se eu tiver aqui no estado D um estado, nossa, é bem bonitinho. No estado D uma entrada 0, ele volta para a condição A, tá? Então nós temos do B para o A, do C para o A, do D para o A. Se no próprio estado A eu sempre tiver 0, ele sempre vai ficar fazendo esse ciclo aqui, de A para A, de A para A, tá? Tá. Então, veja bem, se eu tiver um, eu tenho 0 na entrada. Se eu tiver 1, eu vou ter o estado B, mas eu ainda vou estar com a saída 0. Se eu estiver no estado C, eu vou estar ainda com a saída 0. Mas se eu tiver 3 zeros, 3 1 seguidos, né? No caso, 1, 2, 3, 1 seguidos, o estado D vai ser o valor 1, tá? Aí, aqui também faltou só. Se eu sempre tiver 1, tirei lá 1, 1, 1, então a minha saída, né, 0, 0, 0, aqui ela vai ser 1. Daí, se eu tiver mais 1, vai ser 1. Se eu tiver mais 1, vai ser 1. Então aqui, ele sempre vai ficar voltando se eu tiver o estado 1, certo? Então, basicamente, esse aqui é o diagrama. E eu gosto de fazer assim, ó. Agora, depois disso, nós vamos fazer a tabela verdade, certo? Então, eu gosto de fazer o estado A, o estado B, o estado C, o estado D. O primeiro estado vai ser 0, 0, 0, 1, 2 e 3. Tá? Agora a gente vai ter que transformar, né, falando em estado, né, a gente vai para fazer a tabela verdade, nós vamos ter que falar em relação de números 0 e 1. Então tá, vamos montar a tabela verdade. Aqui nós temos a entrada W do circuito. Aqui nós temos o XA, X anterior, o XB, o YA, que é o Y anterior, Nós temos o XF, que é o X final, por exemplo, né? E o YF. E nós temos a saída Z,
certo? Essas três colunas aqui, ó, essas três colunas vai ser independente. Isso aqui quer dizer todas as possibilidades possíveis, tá? De entrada e de estados. Então, a gente vai começar com 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Daí só completar com 0 aqui. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Tá? Ficando bem retinho, né? Então, esse aqui são todas as possibilidades possíveis, tá? Então, aqui, que estados que nós temos aqui? Que estado nós temos? O estado vai ser definido pelo x e pelo y. Então, nós temos o estado A, daí o estado B, de acordo com a nossa tabela aqui, ó. O estado C, o estado D, que é 1 em 1. Estado A, estado B, estado C e estado D, porque é 1 em 1, 2, 1, 0. 3, 1, 3, 2, 1 e 0. Tá, agora eu vou fazer a minha saída, tá? A minha saída lá, de acordo com o meu diagrama, se eu estiver no estado A, vai ser 0. Se eu estiver no estado B, vai ser 0. Se eu estiver no estado C, vai ser 0. Se eu estiver no estado D, vai ser 1. Tá? Então, essa coluna aqui, ó, depende dos meus estados. Tá? Essa coluna aqui depende desses estados. Daí, voltando, né? Se eu estiver no estado A, vai ser 0. Se eu estiver no estado B, vai ser 0. Se eu estiver no estado C, vai ser 0. Se eu estiver no estado D, vai ser 1. Tá? Agora, nós vamos fazer essas outras duas colunas aqui. Ó. Pode ver bem retinho, bem bonitinho. Tá? Esta coluna aqui, ó, que é agora o x posterior, no caso, né? X e y posterior. Então tá, se eu tiver uma entrada, se eu tiver no estado A e tiver uma entrada 0, eu vou continuar no estado 0. De acordo com a nosso diagrama ali, né? Se eu tiver no estado A, tiver uma entrada 0, eu continuo no estado A. Se eu tiver no estado B e tiver uma entrada 0, eu vou para o estado A. Se eu tiver na entrada B e tiver um estado 0, eu vou para o estado A. Se eu tiver no estado C e tiver uma entrada 0, eu vou para o estado A. Se eu tiver no estado D, né? Nossa, aqui está meio torto, né? Se eu tiver no estado D e tiver uma entrada 0, eu vou para o estado A. Ó, se eu tiver no estado D e tiver um 0, eu vou para o estado A. Se eu tiver, agora aqui que começa a parte legal. Se eu tiver no estado A, que é 0, 0, e tiver 1 na entrada, eu vou para o estado B. Se eu tiver no estado B e tiver uma entrada 1, eu vou para o estado C. Se eu tiver no estado C e tiver uma entrada 1, tiver no estado C e tiver uma entrada 1, eu vou para o estado D. E a outra condição seria, se eu tiver no estado D e tiver outra entrada 1, eu permaneço no estado D. E está feito o nosso mapa, o nosso tabela verdade. Tá? Depois da tabela verdade, nós temos que fazer o mapa de Carnot em relação a y, em relação a x e em relação a z. Certo, cara? É isso que nós vamos fazer agora. Bom, vamos fazer agora. Deixa eu mudar de cor aqui. Fazer aqui o mapa de Carnot. Vamos fazer para y, né? Então, nós vamos fazer aqui, ó, w, x, y. Nós vamos fazer pro x, tá? Então, nós vamos ter... Nossa, mas bem retinho. Tentar fazer o mais reto possível aqui.
Vou precisar desse lado aqui. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Tá aí o nosso primeiro diagrama do estado. Aqui é 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. E aqui é 0, 1. Cara, as variáveis, independente se você pôr aqui vai ser 2, né? E aqui vai ser 1. Independente se você pôr aqui x e w, x e y, tanto faz, né? Eu vou colocar o meu w aqui e o meu x e y aqui em cima. X, y, x, y, x, y, x, y. Só um pouquinho. Vamos lá? Tá, meu w aqui, porque é 0, né? Meu w é barrado. Aqui, xy barrado, x barrado, porque é 0, e y barrado. Bom, vamos só colocar nossas entradas 1. Veja bem, eu tenho 1 aqui, ó, então é 0, 1, 1. W, x, y, 0, 1, 1. W, 0, x, y, 1, 1. Então, W, 0, x e y, 1, 1. Então, aqui, ó. W0, XY, 1, 1. Oh, tá uma coisa errada aí. W0, X1, Y1. Ou é W1? Muito estranho.